Atenção, senhoras e senhores passageiros. Pedimos encarecidamente para que apertem seus cintos e reclinem suas poltronas. Pois bem, agora vamos apresentar a vocês a tripulação para este voo. Good morning, travelers! Bom dia, viajantes! Eu sou a Inara. Eu sou a Jade. E eu sou o Pedro. E esse é o Plurais pelo Mundo, o podcast que vai fazer você viajar sem sair de casa e sem usar entorpecentes. Preparem-se para as fotos com o Mickey, peçam seus hot dogs e não se esqueçam de conferir se o visto está em dia. Eu não arriscaria ir sem regularizar o visto, viu? Afinal de contas, o nosso destino hoje é a terra do grande tio Sam. E a gente chama o tio Sam de grande não é à toa, né, cara? Os Estados Unidos são um país muito grande e tem uma quantidade muito grande de habitantes também. Para vocês terem uma ideia, a economia deles é tão absurda que em 2020 os Estados Unidos produziram 20,5 trilhões de dólares, que em reais eu acho que nem existe dígito suficiente para fazer a cotação. Com esse dinheiro daria para comprar a América do Sul inteira umas 6 vezes e ainda sobrava um trocado para comprar a Rússia e a Bélgica junto. Isso é bizarro. Só que mesmo muito rico, mano, o tio Sam acaba que ele tem seu sobrinho favorito, sabe? Já que a desigualdade social é um problema enorme para os cidadãos de lá. Tipo, pra você ter ideia, lá é mais desigual do que a Índia, o Azerbaijão e até mesmo que o Vietnã. É importante a gente falar sobre a política de restrição à imigração, né, cara? O preconceito que boa parte da população tem com as comunidades latinas. Sim, tem uns dados do governo que mostram que em 2005 os latinos que moravam lá eram uns 40 milhões, mais ou menos. Ou seja, o segundo principal grupo étnico. Sim, velho, e ainda assim, sendo o segundo principal grupo étnico, assim, tão expressivo lá dentro, do mesmo jeito tem xenofobia arrudo contra nós, velho. Ô, véi, real mesmo. Tanto que o slogan do Trump durante a campanha de 2016 era tipo Make America Great Again. Que a tradução seria tipo, vamos tornar a América boa novamente. E, mano, o principal projeto político do cara era um projeto em cima de discurso de anti-imigração, saca? Ou seja, na ideia dele, os Estados Unidos, pra ele ser bom, precisa impedir que imigrantes se fixem no país, saca? Nossa, velho, tipo, desculpa interromper, mas é porque isso é uma coisa que eu simplesmente não entendo, não tem lógica nenhuma. Porque eles tentam disseminar uma ideia de que, porque os latinos estão tomando o nosso lugar no mercado de trabalho, eles estão roubando a mão de obra, que poderia ser nossa, poderia ser dos nativos. Mas, velho, tem até pesquisa que confirma que a maioria dos imigrantes ocupa uns nichos de mercado que, assim, de duas uma. Ou foram criados por eles mesmos, restaurantes étnicos e essas coisas, ou são empregos que os nativos simplesmente não querem, porque eles querem trabalhar com coisas que pagam mais. Alô, alô, o gerente ficou louco. É só aqui na mão do Juarez que imigrante trabalha 18 horas por dia para receber uma mixaria. Ô, mano, isso não é coisa nem de rir não, velho. É tipo o brasileiro falando que, os imigrantes da América Latina vão vir tomar os nossos empregos. Pô, são 14 milhões de desempregados no país, mas quer saber? A culpa é do venezuelano, pô, que trabalha compulsoriamente na produção de roupa pra uma loja que começa com Z e eu não vou dizer qual é, mas rima com Sara. O quê? Oi? Sara? Sara. Ó, Perdão. Minha garganta tá mal a hoje. friagem, né, velho? A gente Zara. acaba. Zara. Enfim, a gente. Tipo, essas lojas de fast fashion, elas vendem a roupa por um preço absurdo de caro, enquanto que quem produziu a roupa recebe 80 centavos por peça pra menos. Ou, falando nisso, tem um documentário muito bom sobre esse assunto. Chama The True Cost. Se eu não me engano, tem na Netflix ainda. Fica aí a indicação para quem quiser. Boa. The True Cost é muito bom. Mas, velho, tipo, no caso dos imigrantes, é muito triste a situação deles dentro do país, principalmente pros que nem conseguem entrar, na verdade, né?
Durante o governo do Cidadão Laranja, com o nome de Pacto da Disney, vulgo Donald Trump, foi colocada em prática uma política de tolerância zero, que foi uma tentativa deles de desencorajar a imigração sem documentos, e isso permitiu que basicamente todos os imigrantes ilegais adultos fossem acusados criminalmente e tivessem uma detenção por tempo indefinido ali. Ou, mano, e pior mesmo é no caso das crianças, porque elas não podem ser mantidas nas instalações junto dos adultos. E aí elas acabam sendo separadas dos pais e levadas para abrigo, sabe? Enquanto o processo corre na justiça. Sim, e eu tava vendo sobre isso das crianças e até a ONU disse que essas medidas do governo dos Estados Unidos são um lance desumano e inadmissível. E isso são palavras deles, tipo, abre aspas, desumano e inadmissível, fecha aspas. Isso acaba violando os direitos das crianças, dos adultos, de todo mundo. Para vocês terem noção do nível da coisa, em uma visita às instalações, teve um senador que constatou que um grande número de menores de idade, isso aqui também entre aspas, estava dentro de uma gaiola de arame de cerca de 10 por 10 metros trancada com cadeados. Velho, Horror. É absurdo, pô. não tem nem base, mano. Sim, sim, pô. E assim, tem um símbolo muito importante. Não que seja importante, mas é um símbolo muito notório dessa política de anti-imigração que acaba sendo o Muro do México. Porque esse muro não é só uma proteção entre a fronteira dos Estados Unidos com o México. É realmente uma barreira ideológica, tipo o Muro de Berlim. Só que o muro da capital alemã, na época, dividia o mundo capitalista do mundo socialista. E esse Muro do México, ele divide o mundo desenvolvido no norte do subdesenvolvido no sul. Sim, velho, eles trouxeram todo um negócio que já era ruim ali, intensificaram. É muito ruim toda essa situação com os imigrantes e, como já foi dito, né, ainda que não seja ideia dele as políticas de exclusão, o Trump, querendo ou não, intensificou muito esses problemas. Sim, ele conseguiu criar um puta clima ruim dentro e fora dos Estados Unidos. É aquela famosa torta de climão, pô. Mano, quem que com o mínimo de consciência usaria o governo para revogar leis de proteção ambiental em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global? Pô, no tocante a essa situação aí, sinceramente eu não sei não, pô. Perdi. Eu não sei quem teria a capacidade de fazer uma balbúrdia Ai, dessa. a imitação do Pedro é muito boa, me quebra, eu não consigo. Perfeita, é perfeita mesmo. Ícone. Mas, tipo, nisso, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de gente com discurso negacionista, né? Então, tanto que a gestão sanitária, feita por esse Cheetos Bolinha aí, durante a maior pandemia dos últimos anos, foi um fiasco. Ele chegou a apoiar o discurso em que a cloroquina era um bom tratamento precoce, além de se preocupar mais em tuitar umas paradas sem sentido nenhum sobre a China do que trabalhar mesmo, tipo, efetivamente pela população. Meu, mas é mais uma coisa que a gente consegue tranquilamente comparar com o Bolsonaro. É exatamente igual a política do Bolsonaro, que se inspirou no amante dele, né? Afinal de contas, a gente pode dizer que o Trump é o amante dele. Tipo, se alguém pegar isso aqui sem contexto, vou ouvir aqui, pega nessa parte, eles não vão saber de qual dos dois a gente tá falando. Pô, e a gente achando que o único laranja que o Bolsonaro admirava mesmo era o Queiroz, né? Mas, pelo jeito, não é o único. E agora, sobre isso, o governo do Brasil tá passando a boiada para vender soja e madeira ilegal pro exterior, né? E exterior, a gente pode com certeza afirmar que o principal comprador é os Estados Unidos, KKJ. Pois é, e o que mais me mata de raiva é que esse cara nem era pra estar no poder, pô. Porque eu não sei se vocês lembram, mas na eleição de 2016, a Hillary teve mais voto que ele. E ainda assim ela não foi eleita, sabe? Mas com a ajuda da Rússia fica fácil se eleger, né? Problemas para ganhar a eleição presidencial do seu país? Seus problemas acabaram. Contrate agora mesmo a Fancy Bear. Dizem que é o primeiro encontro entre um elefante e um urso na natureza. Dá não. Velho, na real, sem contar com essa suposta ajuda russa, isso aí tudo é culpa do modelo de eleição lá, a gente pode dizer. O que conta não é cada voto a favor do candidato, não sei se vocês sabiam, e sim a soma da quantidade de delegados que cada um vai ter. Então, assim, se ele fez mais votos no Texas,
ele não soma os votos, e sim os 38 delegados que o Texas tem como peso. E aí, no final, quem somar 270 delegados leva o pleito. Não, mas o pior disso tudo é que os caras se gabam de serem a maior democracia do Ocidente. Gente, nem voto direto eles têm. Não, e nem só do voto direto, eles votam em papelzinho até hoje. Eles têm a Apple, a Microsoft e mais metade das empresas de tecnologia do mundo no país, mas eles votam no papelzinho. É, mas aqui no Brasil também estão tentando fazer o papelzinho voltar, hein? Perigoso. Mas, enfim, falando em eleição dos Estados Unidos, vocês sabiam que a empresa Cambridge Analytica, que fez a campanha do Trump, foi processada e obrigada a fechar pela autoridade britânica? Como assim, velho? Pois é. Tem um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada, que é muito bom e fala sobre isso. Inclusive, não foi só essa empresa que foi processada, porque na verdade o que rolou aí, né? Essa empresa, para fazer a campanha, tanto do Trump quanto do Brexit, né? Porque ela fez. Esse era o processo, na verdade, mas aí acabou vazando algumas coisas sobre o Trump. Eles pegaram os dados do Facebook com autorização do Facebook, com autorização do Mark Zuckerberg. E foi tá na tipo, sujeira. dados mais de 30 milhões, acho, de usuários. E aí, eles usaram esses dados para ver quem estava em dúvida de quem votar. Então, por exemplo, a pessoa não sabia se ia votar na Hillary Clinton ou no Cheetos. Isso, ou no Cheetos. E aí eles pegavam, tipo, essa pessoa é de tal estado e esse estado tem os delegados que vão pesar mais. Eles usavam e bombardeavam essas pessoas de fake news, Nossa, velho. colocavam algumas campanhas contra a Hillary Clinton, mas de um modo muito, muito ofensivo, desculpa. E, assim, horrível. E curiosidade não, mas muito importante citar, o Bolsonaro teve a mesma estratégia de campanha. E se eu não me engano, a campanha dele foi feita por um dos caras que fazia parte dessa Cambridge Analytica. Sabe uma coisa que faltou pro Trump? Fala. Um velho da van careca que financiasse a campanha. Exatamente, concordo. Se tivesse isso, tava O fechou. Trump é o Bolsonaro sem grife. Se não tem o velho da van, não tem velho da van, não tem moral. Mas, mano, nessas tensões que rolam dentro da sociedade lá, não são só sobre ambientalismo ou interferências eleitorais ou campanhas nazistas. Eu acho muito importante dentro Não é o velho da van também. conversa. Eu acho muito importante dentro da conversa sobre os Estados Unidos abordar as questões étnico-raciais. Dá para fazer uma linha histórica de diferentes povos que foram sendo atacados pela própria estrutura de Estado de lá. Sim, pior que é, velho. E o primeiro grupo a ter que lidar com essas ameaças constantes à cultura, forma de viver e à própria vida deles até foram os próprios nativos. Os indígenas, tipo, desde a colonização dos Estados Unidos, eles vêm sofrendo com ataque, invasão, falta de assistência do Estado, não acaba. Pô, tem até um episódio da história dos States que durante a expansão pro oeste, o governo, ele declarou guerra às tribos indígenas que se opusessem a esse processo de avanço de qualquer jeito. Se opôs, vai morrer. e nesse rolê, boa parte das comunidades apaches foram destruídas. E a galera que sobrou ali acabaram se isolando em regiões áridas, tipo o Arizona, onde é o Novo México ali. E até hoje, na real, a mídia e essa cultura do homem branco vem ameaçando os costumes tradicionais desses povos indígenas. Assim, lógico, esse paralelo que eu vou fazer agora é muito aqui do Brasil que eu vou falar, mas o Ayrton Krenak, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso, que é a questão do nosso mundo em guerra constante, desde que o colonizador chegou nas terras aqui, contra o mundo indígena. Então, assim, é uma guerra meio sem fim, né, se for parar pra pensar. E não só uma guerra física mesmo, mas também uma guerra ideológica. É uma guerra de cultura, uma guerra de tradição, uma guerra de imposição cultural um sobre o outro. Imposição cultural do homem branco pra cima do indígena.
Velho, não precisa ter violência, tipo, evidente ali. O negócio é que tem um dano psicológico e tudo mais essas paradas. Se a gente for pegar um exemplo básico disso que eu falei, por exemplo, a questão de propriedade. Mano, assim, é uma questão ideológica da nossa sociedade capitalizada. É uma coisa que veio com o europeu, essa coisa de, eu tenho a minha casa é minha, eu compro esse objeto e esse objeto é meu. Uhum. Os indígenas não Real. têm isso. E por a gente ter esse apego a isso ser meu e assinar um papelzinho isso é meu, os caras vão lá, roubam a terra dos indígenas e falam, não, eu assinei o papel, eu paguei por essa terra, essa terra é minha. Você não tinha um papel com seu nome aqui. Tô nem aí, você não sabe. Exatamente. Você nem tinha um jeito de escrever seu nome de maneira que eu entender. Tô nem aí. Eu entendi o meu nome aqui, então é meu. E, mano, sobre isso da propriedade privada e de cercar a terra, o Rousseau, ele diz que a sociedade, ela passa a se corromper a partir do momento que o primeiro homem cerca o primeiro pedaço de terra. Que dali pra frente é só ladeira abaixo. Ainda nessa questão étnica, um outro debate importante que ganhou um pico de visibilidade, né, recentemente, dentro da sociedade estadunidense, foi o movimento negro. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Sim, isso acendeu bastante agora com o caso do assassinato arbitrário do George Floyd. Mas é importante a gente lembrar que vários como ele morrem diariamente, mesmo sendo inocentes. E são casos que, assim, infelizmente, não são comentados pela grande mídia. Não nos enganemos também aqui, porque aqui no Brasil não é muito diferente. Se a gente considerar esse fato da polícia matando gente negra inocente, tá bem atrelado. Sim, e isso não é de agora, sabe? Lá nas colônias do norte e do sul, elas já se movimentavam dentro de um mercado de tráfico de escravos africanos. E era um mercado enorme, sabe? Os colonos do norte, eles iam até as Antilhas e compravam esses escravos vindo da África e levava até as colônias do sul e vendia para eles. E lá esses escravos eles foram trabalhando nas plantations de tabaco, de algodão e tal. E até para poder abolir a escravidão, os caras precisaram de uma guerra civil, porque o pessoal do sul queria manter a escravidão de todo jeito. E nisso é bom a gente lembrar também que até o pessoal do norte não era tão mocinho assim, não. Muito bem pontuado, Nara. Sobre essa guerra civil, vocês sabiam que a galera do sul, que não queria abrir mão dos escravos, vieram para o Brasil porque aqui ainda não tinha abolido nada. E aí eles só se instalaram, principalmente aqui na região onde eu moro, inclusive, em Americana, Santa Bárbara, região de Campinas e tal, interior de São Paulo. Tanto que em Santa Bárbara do Oeste, eles comemoram a festa dos confederados até hoje, a galera aqui. Inclusive, uma galera dos Estados Unidos já fez até documentário horrorizado com o fato de que aqui no interior os caras comemoram essa festa racista. E detalhe, a região aqui foi a última a abolir a escravidão do Brasil. E sim, mano, mas isso não fica atrelado só a esse período antes da abolição. Até porque não existe uma sociedade no mundo que tenha tido a experiência da escravidão africana que aboliu ela e efetivamente acabou com ela, sabe? E a insatisfação da população negra com esses resquícios de uma construção social escravocrata acabou sendo uma das motivações pelas constantes revoltas ao longo da história. Como um exemplo disso é o movimento dos direitos civis dos negros, lá nos Estados Unidos, em meados do século XX. Ixi, para vocês terem uma boa noção da situação dos negros depois dessa abolição, a gente pode falar da Rosa Parks, que peitou uma galera branca e racista dentro de um ônibus, sentando na frente. Sim, a segregação era tão grande que os negros ficavam no fundo ou de pé por lei. E tinha um negócio que eles também não podiam entrar em restaurante nem estabelecimento branco, né, Jade? Exatamente, eles tinham que ter seus estabelecimentos próprios. E se ousassem entrar em lugares que são brancos, eles eram retirados à força pela polícia. Falei da Rosa, mas na verdade muita gente peitou essa ideia sem noção de segregação e desigualdade até ter resultado efetivo. E aí a gente pode falar de Malcolm X, os Panteras Negras e do famoso Martin Luther King,
que inclusive tinha uma divergência enorme com o X na maneira de lutar pelos direitos civis. Pô, mano, é muito bizarro. É tão bizarro essa institucionalização do racismo na época que o governo estadunidense chegou a dar apoio àquelas políticas segregacionistas do apartheid lá na África do Sul, saca? Mano, sim. Pra você ter noção, tem um filme que foi indicado ao último Oscar, chama O Sete de Chicago. Mostra a história real de uma manifestação pacífica contra a Guerra do Vietnã e que no fim foi atacada pela polícia, mas enfim, isso não veio ao caso. E que acabou virando um cenário violento e tal. Mas o foco aqui do que eu vou falar é que o governo dos Estados Unidos resolveu processar os organizadores dessa manifestação, depois dela ser atacada pela polícia. E um desses processados, um desses organizadores, era um cara dos Panteras Negras, Bob Seale, e o juiz, durante o julgamento, deixou ele amordaçado, cara. Então, assim, sim, o Estado e a lei eram racistas. E até hoje algumas instituições meio que perpetuam esse ideal racista, né? Não é à toa que os Panteras Negras conviviam direto com a ameaça da polícia e do FBI até. Classificavam eles como a maior ameaça à segurança interna americana. E por isso eles tiveram que adotar um modelo de ativismo mais violento para se defender dessas investidas do Estado. Sim, é sobre isso. E outro cara que tinha essa linha de luta também era o Malcolm X, que foi ameaçado a vida toda pela Ku Klux Klan e pelo Black Legion. Tanto que o pai dele foi atropelado por supremacistas brancos e a vida dele foi atrapalhada, digamos assim, pelos supremacistas brancos. Eu, particularmente, admiro muito ele, apesar de eu me identificar um pouco mais com os Panteras Negras. Mas a ideia de se mobilizar de forma ativa perante as desigualdades foi extremamente importante para os avanços sociais conquistados ao longo de todos esses anos de luta. Tem até uma fala dele que eu sempre me arrepio, que é: para mim, meu ex substituiu o nome branco do senhor de escravos Little, que algum demônio de olho azul chamado Little impôs aos meus pais. Isso me faz lembrar muito, muito mesmo, assim, da história que minha avó conta sobre meu tataravô. E, né, ele foi escravo. Tinha um buraco no pé, porque ele bateu de frente com o cara que mandava neles na época, e esse cara resolveu punir ele queimando o pé dele com cana de açúcar. Ainda assim, meu tataravô era obrigado a carregar o sobrenome português desses colonizadores. Enfim, queria eu trocar o Silva por X. Eu não sei nem o que falar. É muito pesado. Mas mano, é muito bom ressaltar até que o Malcolm X, além de negro, era convertido ao islamismo. Tecnicamente, ele era minoria em dobro, né? Sim, sim. E até mesmo falando um pouco mais sobre essa minoria islã, é um absurdo o contexto atual que eles passam nos Estados Unidos. E na real não só lá, na Europa também. E isso entrou em pauta realmente nos States depois do atentado de 11 de setembro lá de 2001. Porque aí, até ali, o tio Sam vinha se metendo a influenciar fortemente em governo de países do Oriente Médio. Os caras enfiaram militar na Arábia Saudita, impuseram sanções ao Iraque de forma unilateral. Velho, com isso a galera muçulmana mais radical ficou muito brava com essas atitudes. Então a Al-Qaeda, que era liderada pelo Bin Laden, resolveu organizar o atentado como um tipo de represália ao que os Estados Unidos estavam fazendo em todo o Oriente Médio. E, mano, eu só quero dizer que eu não tô passando pano pra terrorista ou qualquer tipo de pessoa que atente à vida das outras. Eu falo mais como é a visão desses muçulmanos, desses árabes, desses persas, de como foi esse acontecimento, e não a minha visão, já que a narrativa dos Estados Unidos é a que a gente sempre ouve e é a que impera. Já que você falou que a gente não tá passando pano para terrorista, é bom também a gente pontuar, muito importante reforçar, que não estamos chamando o islâmico nenhum de terrorista. Nenhum não, né? Existem os que são, mas é uma generalização horrível essa. Então, uma indicação aqui que eu vou fazer para vocês é: leiam Eu Sou Malala ou vejam um documentário que tem sobre ela na Netflix para entender um pouco sobre a interferência dos Estados Unidos em uma dessas regiões, que é o Paquistão, e o impacto na vida das pessoas que vivem lá. Também é bom, assim, para a gente perceber que o Islã é uma religião como todas as outras.
Assim como o cristianismo tem a Ku Klux Klan, o islamismo tem o Estado Islâmico, o Talibã, o Al-Qaeda e entre outros grupos por aí. A Malala e sua família mostram um lado muito amoroso do Islã, então eu acho que é muito interessante assim, a gente ver isso. Sim, mano, só que depois desse atentado, como é os Estados Unidos e não o Brasil, não terminou em pizza. Tiveram reflexos muito horríveis para toda a população muçulmana, a população árabe em si, que foi uma postura que os Estados Unidos passou a tomar de antiterrorismo, que fala-se antiterrorismo, basicamente é assassinar árabe no Oriente Médio. Um abraço aí para todos os sírios que estão nos ouvindo. E também proibir a entrada de imigrantes vindo de países de maioria muçulmana. Então, tipo assim, eu sou do Egito, o Egito tem uma sociedade com maioria muçulmana, eu sou um egípcio cristão, eu não posso entrar nos Estados Unidos, porque o meu país tem maioria muçulmana. Eu fico indignada com os negócios disso. Isso porque os muçulmanos são minoria no país, né? Não chegando nem a 1% da população, enquanto os cristãos são mais de 70%. Sem contar também os árabes não muçulmanos, que são generalizados como seguidores do Islã, né? Uhum. E essa maioria cristã não é à toa. A parte das colônias do norte recebeu um número muito grande de colonos puritanos, que eram protestantes da Inglaterra, que tinham fugido, já que na metrópole lá, eles eram perseguidos. Então, desde o início dos USA, lá na fundação das 13 colônias, o cristianismo é muito presente na sociedade deles. E um exemplo disso é essa história sobre os pais fundadores que a gente aprende de uma forma muito romantizada. Seria tipo, um grupo de bravos puritanos chegaram na América a bordo do Mayflower. E por terem sobrevivido e prosperado na Terra Prometida, eles decidiram fazer uma ceia em comemoração. E assim surge o Dia de Ação de Graças. Não, mano. Não é assim que rolou. Isso daí parece mais o professor que tá seguindo exatamente o que tá escrito num livro que foi passado pra ele e ele não tem paciência pra ensinar direito. Desse naipe. E, mano, não foi assim mesmo. Na real, essa história provavelmente foi uma treta muito mais cruel que isso aí. Tem alguns estudos históricos, assim, que indicam que os peregrinos sobreviveram até a ceia não por causa dos ensinamentos dos índios, muito menos por ação divina, convenhamos. Eles só prosperaram porque anos antes, outras tentativas de colonizar aquele território espalharam doenças tipo a leptospirose, assim, que dizimou as outras comunidades indígenas e deixou as boas terras livres para os colonizadores. Pois é, mano. E é muito nítido o valor que eles dão até hoje, né, pra esse feriado. A data, pra quem não sabe, é comemorada na quarta quinta-feira de novembro. É até meio estranho falar quarta quinta-feira de novembro. E os estadunidenses, ou a grande parte que pelo menos vê valor no feriado, ainda comemora como um momento de agradecer, né, por tudo que eles conquistaram durante o ano. Eles fazem festas, missas, orações e até desfile. Inclusive, tem uma loja que chama Macy's, que é responsável pela maior parada que acontece no mundo do Dia de Ação de Graças. Essa parada ela ficou conhecida como Macy's Thanksgiving Day Parade. Rola em Nova York desde 1924. Sim, muito famosa mesmo. E outra comemoração também muito histórica e que não tem como a gente não citar, é importante até hoje para os estadunidenses, é o Dia da Independência. Mas, na verdade, aqui, eles não têm o hábito de chamar desse jeito, eu acho interessante. Eles chamam de The 4th of July, não de Independence Day ou o que for. Eu acho que eu só ouvi falar em Independence Day 2 vezes na minha vida e uma delas foi naquele filme do Will Smith. E The 4th of July The 4th of July é literalmente a data, né? 4 de julho. E eu acho que isso já mostra o tanto que a data em si marcou o país. Muito patriota comemorar o Dia da Independência, né? Não que aqui a gente também não faça isso, mas olhando aqui para o Brasil, comemorar a independência acaba sendo passar pano para o genocídio indígena e para a opressão contra os negros. Pô, velho, não é por nada não. Mas eu só ia nesses desfiles de independência, de 7 de setembro, só pra ganhar 3 pontos mesmo nas matérias. Pra mais nada. Pra mais nada. Ele não tá errado. Não mesmo.
Mas enfim, além de que comemorar a independência do Brasil é tipo fazer festa pra comemorar a promoção do filho do dono da empresa. Isso aí é válido. Eu imagino o pessoal chegando, o Dom Pedro I chegando lá no Rio de Janeiro, o pessoal falando parabéns por tornar independente aquilo que já era do teu pai, agora é teu. Pô, parabéns aí, parabéns por todo o seu mérito. Muito bom, muito bom. Velho, mas no caso dos estadunidenses, é tipo, bem um dia que eles usam pra demonstrar o orgulho americano mesmo, como a gente escuta bastante, né? Inclusive é bom ressaltar que americanos somos todos nós, gente. Todo mundo que mora na América, caso precise de esclarecimento. Por isso que a gente sempre chama eles de estadunidenses. Mas enfim, Importante pontuar. nossa, muito. É um feriado gigante, super importante pra eles. Tanto é que é aquela coisa de soltar fogo de artifício, que inclusive é uma tradição, né? Rola desde que foi oficializada a independência. O comum é que os fogos tenham as cores da bandeira, né? O branco, azul e vermelho. Além de que eles têm desfiles, os parques e as ruas ficam lotadas e tal. E tem gente que só reúne a família e faz um churras mesmo, também é bom. Pô, já que estamos falando de festa e comemorações importantes, é inevitável falar do Halloween, né? Que beleza, todo mundo conhece, aqui a gente faz umas coisinhas, etc. Mas assim, lá é muito mais forte. E é legal também a gente lembrar que o Halloween não nasceu na América, né? Ele surgiu como uma festa pagã em Celta uns 3.000 anos atrás. Sim, pô, e na época dos celtas, eles acreditavam que nesse dia os mortos se levantavam e tomavam posse dos corpos dos vivos. Por isso eles usavam fantasias e a festa era cheia de artefatos sombrios, para eles poderem se defender desses espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar essa festa, esse evento, e daí começou a surgir o Dia das Bruxas. Aí vem o clássico, né? Hoje em dia as crianças se fantasiam e vão de porta em porta pedindo doce. Tem todo o lance do trick or treat, que a gente traduziu como gostosura ou travessura. E de quebra tem a galera que faz muitas festas, a fantasia ou não, mas o costume é que seja a fantasia, né? Pra manter o costume. Gente, já que a gente tá falando de Halloween, terror, vocês já leram Edgar Allan Poe? Hã? Mas por que Edgar Allan Poe do nada, velho? Ah, gente, porque tá vendo a pauta. Ah, tá, pô. Então tá bom. Mas então, mano, é que assim, pra quem gosta dele, dessa vibe sombria, é legal dar indicação pras pessoas que tem um museu sobre ele em Richmond, que é Richmond que fala, Nara? É Richmond. Então, tem um museu lá sobre ele, então pra quem gosta e é fã, vai lá ver ele. E é essa aí Avulso? né? Do nada. Tá aí a parte do Edgar Do Allan nada. Poe pra você. É porque assim, terror é Edgar Allan Poe, entendeu? Grande. Serve já de. Esse daí tem uma puta participação. Você aqui, ganhou viu? seus 3 Esse daí pontinhos sim. nas matérias, já tá tudo bem. Mas, de fato, a literatura é muito importante, lógico. Mas eu acho que todo mundo conhece pelo menos o nome do Poe, né? Tem gente que contribui muito pra arte, de uma maneira assim, na arte contemporânea, e ninguém conhece muito bem, tipo o Basquiat. Nossa, sim. O Basquiat é um puta artista, de verdade. Era negro, artista de rua, filho de latinos, rapper. E assim, ele não tinha conta no banco porque ele se recusava a ter uma lá em qualquer banco, seja qual for, porque ele simplesmente odiava banco. Ele tinha um ódio. Não era muito gratuito? Não. A gente não vai falar que era ódio. Quem ouviu o episódio anterior sobre o México. KJ, a referência aqui. Eu não tô dizendo que eu não gostei. Eu não tô dizendo que eu gostei do que o Diego Rivera fez lá nas artes dele no banco, que a gente mencionou no episódio passado. Mas eu também não vou dizer que ele tá errado. Tá errado? Não tá errado? Não tá errado. Enfim, gente. O Basquiat, ele não foi muito bem valorizado enquanto estava vivo, né? A gente pode até comparar ele com vários artistas aí, mas enfim. Na verdade, ele até foi mais valorizado que alguns que eu veio na minha cabeça agora, mas não vem ao caso. Porque, né, a mídia era racista e ainda mais
contra quem fazia críticas sociais, que era o caso do Basquiat, claramente, por ser artista de rua, negro, ter crescido na periferia, então assim. Mas agora que ele tá morto, tem uma obra dele, que é muito famosa, que custa uns 110,5 milhões de dólares. É muita, muita grana. Mas assim, mesmo ele tendo recebido mais crédito do que alguns artistas, igual você lembrou aí, teve um impacto grande dentro da arte até, a crítica caía em cima dele. Teve até uma vez que um cara da Time, né, da revista, chegou a comparar ele com o Ed Murphy, dizendo que as pessoas valorizavam a persona jovial, barulhenta e burra. E tipo, isso nas aspas dele, viu? Jovem, barulhenta e invencivelmente burra, que ele disse. Como se as pessoas só gostassem desses aspectos dele, Fraga. Gente, respirando fundo aqui, porque racista me irrita. Não, na verdade, sou babaca e antiética. Gente, chamar ele de burro, pelo amor de Deus, desculpa, perdi aqui a paciência. Mas enfim. Nossa, velho, não dá pra não perder. Mas o mais importante aqui, vamos pular pra uma parte mais leve? Vamos pular pro popzinho? Vamos. O mais importante aqui, que a gente não falou até agora, é que o Basquiat já namorou a Madonna. Muito aleatório novamente. Eu sou aleatória, gente. Perdão. Mas na real, né, quando a gente tava fazendo esse roteiro, o Basquiat ele só entrou aqui porque ele namora a Madonna. O pessoal falando, não, pô, mas porque o cara é um puta artista de rua, o cara fazia rap. Pô, mano, o cara namorou a Madonna, velho. Põe aí, pô, você namorou a Madonna. Eu nunca namorei a Madonna. É um fato importante. É extremamente importante. Gente, de verdade, assim, ó. Quem namorou a Madonna? Ninguém. É um ponto de referência histórico pra ele. Eu queria namorar a Madonna, mas infelizmente eu não namorei a Madonna. E agora ela já tá muito velha pra mim. Então, assim, puxa vida. Se ela quiser ser minha sugar mommy, eu aceito. A Jade fala, agora ela já tá muito velha pra mim, como se em algum momento a diferença de idade das duas fosse diferente. Quando você tinha 1 ano e ela tinha beirando 50 ali, aí dava. Nossa, aí, porra. Aí tá Meg. Aí sim. Não tem Aí 50 sim. exatamente ainda. Nossa senhora, gente. Deus perdoa, gente. Isso é crime, viu? Ai. Eu vou me manter numa pessoa mais jovial. Tudo bem. Muito bem, Jade, muito bem. Eu tava pensando em revogar seus 3 pontinhos. Mas, gente, voltando aqui. Falando do Basquiat, eu lembrei de um artista, é o Samuel de Saboia, que inclusive é brasileiro. E assim, sobre essas críticas que a Nara tava falando, rolou uma coisa parecida com o Samuel aqui. O Samuel, ele expôs em São Paulo há um tempo atrás, eu não lembro que ano exatamente. E ele recebeu umas críticas muito duras, que, convenhamos, foram por causa de racismo das pessoas em relação a ele. Enfim, né? E também por uma questão aqui que eu acho importante pontuar, que é que a galera valoriza demais a arte que vem do clássico, sabe? Aquela coisa do Da Vinci, que tinha as coisas perfeitas. As pessoas acham que só que... Algumas pessoas, né? Não vamos generalizar. Algumas pessoas acham que só aquilo é arte, assim, equívoco total. Não é só aquilo que é arte, mas... Voltando aqui... Mano, inclusive tem até um secretário um secretário de cultura aí de um país da América do Sul que uma vez fez um vídeo com um discurso sobre alta cultura, igualzinho de um secretário de cultura do Hitler. Não queria nem falar o nome da pessoa, não, nem que país que é. Gente. E se vocês pegaram, acompanharam aí, vocês sabem o que eu tô falando. Não, eu acho que eu tenho um palpite, mas talvez eu esteja errado, então eu vou ficar quietinha. Será que o país começa com B? E termina com Brasil? Sim. E o nome do cara parece de algum esquilo aí de Hollywood. A gente, voltando, pra vocês terem uma noção, essas críticas diziam que ele não era artista de verdade, que tudo que ele fazia parecia rabisco de criança. E assim, a gente precisa pensar que a gente tá vivendo numa época que é de arte contemporânea, é diferente. Hoje não faz sentido, a gente tem câmera, tem tecnologia, vídeo. Por que carambas a gente vai fazer um desenho perfeccionista, sabe? Não desmerecendo quem faz, que é muito bom, é um aspecto artístico também. Mas, assim,
a gente Não faz precisa considerar que sentido também. tratar a coisa nova como se fosse pior, só porque não representa nada que existe, por assim dizer, né, velho? Nada concreto, assim. Sim, Exatamente. e como a Jade falou sobre essa questão de hoje terem câmeras fotográficas, filmadores que representam já a realidade, a arte ela acabou indo para um lado mais emocional, mais pelo que você sente, mais por um contexto íntimo da pessoa, do artista que atinge as pessoas. Uhum. Então, tipo, pô, pra que eu vou fazer uma pintura certinha de como é a TV da minha casa, pô? Vou fazer alguma Sim, coisa que represente o meu sentimento por aquilo. exatamente. E aqui que entra, na verdade, porque as obras desse Samuel de Saboia realmente eram muito parecidas nesse sentido de ser, de ter essa pegada de rua, sabe? Eu acho que ai, gente, eu me emociono falando de arte, mas enfim. É muito, é muito parecido, porque realmente, se você pesquisar as artes do Samuel de Saboia e do Basquiat, lógico, tem suas diferenças, porque são artistas diferentes, de épocas diferentes. Mas é muito, muito parecido. E aí ele ter levado essas críticas, acho que é um paralelo que foi muito importante ter feito aqui agora. Com Gente, certeza. cuidado com a louca dos museus. A louca dos Eu museus de sou. arte. A louca do MASP. Eu sou A mesmo. tal da louca do MASP. A Luca do MASP ataca novamente. Isso vai virar rotina mesmo? Já todo o programa é isso, pô? Não, não. Sim, vocês serão obrigados a ouvir sobre arte aqui. Ai, velho, mas de verdade, é mó triste ver que tem gente que faz arte com tanta qualidade em áreas muito diferentes. Toda essa questão de fazer uma coisa fora da realidade, que representa umas coisas mais abstratas, e essa galera não é tão valorizada quanto deveria. Enquanto estão vivos, é Sim. exatamente isso. E Uhum. só fazendo um adendo aqui, é muito louco você parar pra pensar isso, porque enquanto eles. Não é exatamente o caso do Basquiat, né? Mas enquanto muitos desses artistas estão vivos, eles não recebem o dinheiro que, enquanto eles estão mortos, as obras deles estão sendo vendidas. Então, Uhum. né? Velho, é renda pra quem ficou depois. Infelizmente não vai pra família, né? Essa aí é a questão. O cara vive uma vida totalmente triste, isolada, pobre, aí depois todo mundo romantiza a vida dele. Nossa, esse cara era incrível, nossa, que fantástico ele. Exatamente. Mas, mano, eu acho que isso tá muito ligado a mais a artes plásticas, sabe? Porque, por exemplo, no caso da música, na música é muito mais fácil um artista contemporâneo ganhar mais destaque do que um artista antigo. E a culpa disso acaba sendo a indústria cultural, sabe? Ela é responsável por isso. Que é a cara dos Estados Unidos. Não dá pra falar de Estados Unidos sem falar de imperialismo cultural, de indústria cultural. Tipo, mano, a indústria cultural é tipo um conceito de imposição de cultura. Mais ou menos assim, os Estados Unidos têm uma indústria de produção cultural. Seja ela música, filme, como por exemplo Hollywood, conteúdo pra internet, enfim, qualquer outra coisa que tenha a finalidade de gerar lucro para quem investe. E no fim, essa indústria ela vai ser responsável por ditar aquilo que está em alta, aquilo que está no hype e o que a gente vai ou não consumir como conteúdo. Velho, nossa, é assim, você, ouvinte que tá aqui agora, qual que foi o último filme egípcio que você viu? Porque eu acho difícil você ter visto pelo menos um na vida, saca? E isso não é Não vi. porque. Oi? Eu particularmente já não vi. Já viu? Tem a galera que vai falar, não, mas eu vi os 10 mandamentos Eu vi, na eu vi, Record. eu vi aquela novela egípcia, pô, 10 Mandamentos lá da Record, né não? Não é não? É, pô, Jurava que era. é braba demais. Não é, não? Cara, e isso é porque. Não é porque não é bom, é porque não tá dentro da indústria cultural, do que eles querem. Por isso que você conhece o filme Avatar, mas não conhece o edifício Jacobian. Um exemplo claro de como a arte virou um negócio é que sufocaram totalmente a história da Rosetta Tharpe, que é a criadora original do rock. E eles deram todo o mérito de rei do rock pro Elvis, porque ele vendia melhor a imagem, né, basicamente. Só pra pontuar aqui, ela também era uma mulher negra, né? Mas olha o marketing aí, gente, usando o branquelo. Desculpa, não falando mal do Elvis, tá? Não... Enfim. Gente, não odeia, Confirmado. não é assim também. Jade odeia brancos. Episódio 2 do podcast Plurais pelo Mundo. Pode pegar, Jade odeia branco. Acabou de deixar isso bem claro.
Não, gente, mas eu falei o Branquelo, vai ter gente que vai falar do racismo reverso aí, tô vendo. Mas enfim, eu falei do Branquelo porque realmente ele é um cara branco que foi usado pra. É isso que a Inara falou, pra vender melhor a imagem do rock, entendeu? E vendeu. Talvez se fosse a Rosetta, não teria vendido, entendeu? Porque a sociedade dos Estados Unidos na época era racista. É isso. Ainda é, né? Mas a gente. Enfim. É isso. E já que a gente falou sobre cinema, é super importante citar os acontecimentos recentes do Brasil, não é mesmo? Que, afinal de contas, Hollywood nos Estados Unidos recebe muito investimento e tudo mais. Enquanto aqui no Brasil, a gente deixa o maior acervo de filmes da América Latina, a Cinemateca, pegar fogo. Isso sem contar a retirada do Ministério da Cultura, na atual estrutura de governo, e os cortes que o Inominável fez na Ancine. E um adendo interessante aqui. São Paulo tem mais atração artística do que Nova York, só que infelizmente aqui a cultura não é bem valorizada. A diferença de importância que dão para as coisas é surreal, né, velho? Não tem nem como explicar. Mas de qualquer jeito, não dá para negar também que os USA são um baita atrativo pro mundo todo por várias razões. Não precisaria nem falar disso, na verdade, né? Porque, poxa, muita coisa deles já veio pra cá, a gente já conhece muito bem. Mas nunca é ruim relembrar, né? Por exemplo, só em Nova York tem umas atrações que aparecem em tanto filme, a Estátua da Liberdade, o Central Park, a Times Square. Dá pra dizer que Nova York em si é um ponto turístico. Times Square é até conhecida pelo Ano Novo, né? Sim, é um dos mais famosos do mundo. Mas fora de Nova York também tem muita coisa. Até muitas cidades que são conhecidas pelo nome. Tem Chicago, Los Angeles, Miami, o arquipélago inteiro do Havaí até, cara. E tem gente que esquece disso, não pode. E uma outra cidade que... Diga, Pedro. Eu só queria dizer que isso daí de o Ano Novo na Times Square é um dos mais famosos do mundo. Eu quero ver essa Times Square querer competir com a praia do Rio de Janeiro, pô. Pô, no final do ano... Lá eles não tem. Pô, tocando o Roberto Carlos, pô. Não dá. Roberto Carlos ali no final do ano, né? Nossa, esquece. Meu Deus. Hoje é um novo dia patrimônio de um cultural novo brasileiro. tempo que começou esses novos dias. Não dá. Nossa, Pedro tá cantando de verdade. Não dá, pô. Achei que ele ia se limitar a falar. Não, pô, não dá. Não. Ele não se segura. Esses gringos não tancam a gente, não, pô. Como que poderiam? Mas uma coisa que eu acho interessante de citar, uma cidade que não tem tanta gente que, pelo menos não que eu saiba, que conheçam, é Newark. E não é New York, é Newark mesmo. É uma cidade vizinha praticamente ali de Nova York, que tem uma concentração enorme de brasileiros. Tem gente que eu já ouvi falando, é quase como se não tivesse saído do Brasil. É literalmente um lugar que é um lugar onde você pode, eu não tô brincando, vocês podem comer um pastel e tomar caldo de cana. Tem a coxinha? Tem coxinha. Tem uns restaurantes que tem comida típica e tal. Newark pros brasileiros é tipo o bairro da Liberdade em São Paulo pros asiáticos, pô. É exatamente isso. E antes era muito mais uma cidade puxada pra portuguesa. Só que foi indo brasileiro pra lá, porque tinha facilidade pela língua e tal. E hoje tem muito mais brasileiro do que português. Tem até, placa de rua, assim, dá pra encontrar algumas escritas em português. E é muito mais barato de morar do que Nova York, e é super perto. Tem, gente que fala que morando em Newark você não sente tanta saudade do Brasil, porque não tem esse choque cultural. Não tem o Bolsonaro. Não tem o Bolsonaro também. Nem Trump agora. Pra mim é uma vantagem. Como é uma ser baita brasileiro vantagem. sem passar E dizem que a ódio. criminalidade, é mais ou menos isso. Tem pontos positivos e negativos, mas, por exemplo, tem uma rua lá, eu falei que tem portugueses também, mas tem uma rua que chama Ironbound, é um bairro, na verdade, que você encontra, é uma rua brasileira, um bairro totalmente brasileiro. Pra quem sente falta das coisas do Brasil, mora lá que é sucesso.
E a galera fala que não tem perigo, sabe? É comum. O pessoal, assim, do resto dos Estados Unidos, às vezes fala que Newark é uma cidade violenta. Mas comparado ao Brasil, é muito tranquila. Tipo, você pode voltar pra casa 2 horas da manhã e você não tá pedindo pra ser assaltado. Lá isso é muito raro acontecer. Achei legal. É bacana. Eu já tinha visto ou escutado falar dessa cidade no Twitter, mas eu não sabia sobre isso do Brasil, de ter coisas brasileiras lá. Sim, ela fica em Pra Nova mim, Jersey. pra mim, a maior concentração de brasileiro nos Estados Unidos, primeiro era na fronteira, que não passa, né? E o segundo seria na Flórida, pô, Miami, pá. É, sim. É o meu chute, seria o meu chute. A galera que fala, nossa, quero passear na Times Square. E fica lá passeando. Mas eu acho da hora de citar porque é uma facilidade enorme. Tipo, pra quem quer ir, mas fica meio receoso, não sei 0, de inglês. Tem muita gente que é acolhido por assim dizer, né? Que escolhe Newark, melhor dizendo, porque lá fica fácil pra eles. Então dá pra vocês irem lá, conhecer. E de verdade, como qualquer outro país, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas é sempre bom você ir lá e conhecer por você mesmo, né? Vocês não concordam, vocês dois? Certeza. Assim, quem tem dinheiro, né? Tem que ter dinheiro pra chegar lá. Lá você ganha o resto. Com sorte. Eu vou ficar aqui no Brasil mesmo tomando uma Kaiser, só imaginando como que é tá lá. Pô. Passar o ano novo na praia do Rio aqui. Mas ainda que um lembrete, é por isso que vocês têm que acompanhar o Plurais pelo Mundo. Exatamente. Porque aqui vocês vão saber tudo sobre esses lugares sem precisar gastar nada. Aqui a gente não te cobra pra tu poder ir até os Estados Unidos. Aproveitando que eu falei isso, já que a gente já tá quase no finalzinho do programa, siga a gente no Instagram, @Plurais pelo Mundo. E também no Spotify. Verdade. No Spotify, Plurais pelo Mundo. E no YouTube, Plurais pelo Mundo. Tudo pra onde você for procurar, a gente pesquisa Plurais pelo Mundo, que é sucesso, na verdade. A gente tá disponível em outras plataformas também pra você ouvir sempre que quiser, fazer essa viagem sempre que você quiser. E no nosso Instagram, ressaltando, vai ter mais conteúdo sobre os Estados Unidos lá e sobre todos os outros países que a gente pretende falar aqui. E já dando um spoiler pro próximo episódio, o próximo episódio ele tem muito a ver com cachaça, mas não é o Brasil. Importante ressaltar, mas cachaça, Pedro? Como É, assim? pô, o que é Canadá? A Canadá cachaça. Nossa, velho, Pedro, sai daqui. Ai, Pedro, Badum-dum. que bom que acabou o Badum. programa, né? Isso me Gente, deixou mais feliz agora. Até mais, gente. Até uma próxima. Falou, galera. Muito obrigada pra quem ouviu a gente até aqui. See you guys next time.